Meus amigos, pela primeira vez no ano de 2020, eu volto novamente a falar com vocês sobre alienação parental e qual a relação que ela tem com o aborto. Estamos no último ano da segunda década do terceiro milênio e estamos agora começando novamente o ano discutindo sobre alienação parental. Discussão essa que já se estende por 8 anos e aguardamos e pedimos que Deus nos abençoe e ajude para que esse ano nós consigamos revogar a lei da alienação parental e salvar as nossas crianças. Quero me dirigir a todos os militantes do movimento Pró-Vida, Pró-Família e a todos que estão nas trincheiras em defesa da vida e em defesa das crianças contra o infanticídio e o aborto em nosso país. Quero manifestar-me sobre o parecer da senadora Leila Barros, a relatora do projeto de lei 498/2018, de autoria do senador ex-senador Magno Malta, e nesse projeto de lei pede-se tão somente a revogação da lei da alienação parental, a lei número 12.318 de 2010. A senadora se posicionou contrária à revogação da lei da alienação parental e eu quero expor aqui a preocupação do que está por vir caso esse parecer seja aprovado. Esse parecer mantém uma estreita relação com o aborto e quer me parecer que ele abre o caminho para que o aborto venha a ser aprovado. O que o parecer da senadora Leila fez foi acrescentar 4 itens no texto atual, que são a possibilidade de haver denúncia de crimes contra a criança. Outro ponto foi que, nesse caso, o juiz tem que permitir a ampla defesa e o contraditório, ou seja, tem que permitir que as provas sejam amplamente produzidas e, por fim, criou 2 criminalizações, que é a denúncia sabidamente falsa de quem acusa o outro de abuso e a falsa acusação de alienação parental. Quero lembrá-los que quem faz a denúncia é a própria criança, sendo que a genitora ou sua professora ou outra pessoa a quem ela relatou o abuso apenas e tão somente a representa por ser menor. Porém, não revogou a senadora nenhum dos artigos do texto original da lei da alienação parental. O efeito do parecer é que o juiz, ao possibilitar a ampla defesa e contraditório, ele vai assim fazer apenas pro forma, porque qualquer testemunha que for arrolada, além do laudo psicossocial, elas vão ser provas que serão invalidadas pela lei da alienação parental. Isto porque no artigo 2º, as testemunhas do menor ou da menor serão consideradas alienadoras. E no artigo 4º e 5º, o laudo é a única prova válida e técnica para apurar alienação parental.
não atentou o parecer da senadora Leila de que nos processos de alienação parental não se investiga o abuso sexual ou maus tratos sofridos pela criança e desconsidera o fato de que a vara da família, onde tramita os processos de alienação parental, não tem competência para processar e julgar crimes contra crianças. Por outro lado, tenho 2 e-mails de consulta ao Conselho Regional de Psicologia e um laudo de um caso em que afirma que houve indícios de abuso, e os 3 documentos subassinados por psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia afirmam que a psicologia não tem papel investigativo para apurar abuso sexual de crianças e outras violações. E o laudo, como documento da perícia, também não tem fins investigativos. Se ele não tem esse papel, ou seja, é impossível eu afirmar um abuso, porque o laudo psicológico feito por meio de uma entrevista e de uma análise está dentro da lei da alienação parental. Por quê? Está dentro da lei da alienação parental em seu artigo 5º. A resposta é para atestar a alienação parental e principalmente para dar atestado de insanidade ou qualquer outro problema de distúrbio psicológico na pessoa que denuncia. Então, por ela, a psicologia não ter papel investigativo para apurar abuso sexual, o artigo 4º e o artigo 5º deveriam serem revogados pelo parecer da senadora. No artigo 5º, no parágrafo 2º, o perito continua sendo especialista em alienação parental e não especialista em escuta da criança. Dessa forma, o laudo que a vítima produzir é suspeito, porque não se terá esse perito para investigar sobre o abuso, porque ele é um especialista em alienação parental. A lei da alienação parental, sem ser revogada na íntegra e acrescentando esses 3 ou 4 artigos sugeridos pela relatora, é lei morta, porque toda a investigação passa a ser propensa à alienação parental, porque também não foram retirados os artigos 2º, 4º e 5º na emenda do substitutivo. Não adianta criminalizar a denúncia sabidamente falsa ou a falsa acusação de alienação parental se todas as provas são tendentes a ser alienação parental e invalidar as denúncias verdadeiras. Com isso, com a criminalização da falsa denúncia de abuso e da falsa acusação de alienação parental, com pena de encarceramento, e com certeza os pais vão continuar apostando na defesa do argumento da existência da alienação parental, mesmo arriscando uma falsa acusação, pois todas as provas ainda continuarão a favorecer a eles, os psicólogos e advogados da máfia da especialização em alienação parental. Vão eles se alinhar
para poder reformular a tese por eles admitidas para que essa criminalização não aconteça. Vamos ter o encarceramento mais propenso às mulheres ou para quem denuncia os abusos, que é o crime real potencializado com o projeto de lei 2577/2015, que vem da Câmara dos Deputados, que é mais um projeto para criminalização da alienação parental. Caros senhores, nós aprendemos na sociologia que toda lei tem um efeito social, seja ele positivo ou negativo. No caso da lei da alienação parental, quando os parlamentares afirmam que o texto da lei é boa, mas está sendo mal aplicada, na verdade, a lei tem um texto que traz um entendimento teórico com uma impressão, mas quando ela é colocada na prática, os efeitos práticos são o inverso. É a técnica legislativa nova, que chamam de jabuti, que dá a impressão de ser uma coisa boa, mas na hora de aplicar essa lei, ela dá o efeito inverso do pretendido. Temos aí como exemplo o Estatuto da Família do século XXI, temos aí a lei que estamos discutindo da alienação parental, temos aí a lei do cria o juízo de garantias e temos aí a lei de abuso de autoridade como exemplos. O que se pretende com a lei da alienação parental é querer inibir a alienação parental prendendo as alienadoras, mas na verdade está se prendendo os denunciantes do crime contra a criança. E assim fazendo, é deixá-las livres para a criminalidade, para os agressores as usarem como objeto, para as usarem como coisa para o crime e não como pessoas, sujeitos com direitos e garantias. Toda lei tem um efeito, e quando começa a surtir os efeitos, ela causa reação pelas pessoas que foram atingidas pelos efeitos negativos dessa lei, ou seja, as pessoas vão ter uma contra-reação. No caso, está atingindo as pessoas que estão denunciando o crime contra a infância, que são seus próprios filhos. Como disse, quem faz a denúncia não é a mãe, não é a professora, não é a diretora, não é o homem da van, mas são os próprios filhos, são a própria criança que é levada na delegacia de polícia. E lá o delegado, em uma sala reservada somente o delegado e o menor, ele ouve aquela criança e, se convencido da veracidade daquilo que ela fala, ele chama a escrevente e pede que se reduza a termo as declarações da criança. E aquele que acompanha o menor, a criança, ele apenas assina o termo como representante da criança e não como denunciante. Qual a reação que a sociedade vai ter quando começar a sentir os efeitos dessa mão pesada que o Congresso vai começar a fazer a partir desse ano? As pessoas, de forma natural, vão começar a evitar a procriação. Elas não vão querer ter filhos. As que têm filhos vão querer tentar proteger os filhos
e podemos estar vislumbrando aí o infanticídio em massa, como estamos presenciando hoje. Pois quando o cerco apertar, ao invés de entregar aos agressores, as mães vão preferir matar e serem presas, ao invés de verem os filhos sofrerem. E sabem que não conseguirão mais reavê-los, e esses filhos crescerão, essas mães não mais conseguirão tê-los consigo. O que é mais temível, e que vão contra as bandeiras em defesa da vida, que aqueles que não tiverem filhos, pois não terão nada a perder. Quando uma mulher, mãe, se engravidar em uma fase e que não querem ter filhos, porque ainda não estão com a relação conjugal segura, ou estão numa relação conjugal insegura, ou porque estamos com o nosso sistema de proteção, de garantia da família totalmente falho, como estamos vendo, nós poderemos ter uma tendência de abortos em série. Essas pessoas não vão querer procriar mais. Então, temos que reverberar esta mensagem, temos que fazer ser ouvida isso para todos os que estão em defesa da vida e das crianças pelo país inteiro, e que a permanência ou a vigência da lei da alienação parental, com a possível aprovação do parecer substitutivo da senadora Leila, vai pesar mais a mão contra as nossas crianças. Esperamos que esse relatório seja rejeitado e revogada a lei de alienação parental. Estamos vivendo nos tempos do Egito, quando o faraó mandou matar os meninos abaixo de 2 anos. E as parteiras tinham essa incumbência de matarem os bebês quando nascessem. O que é matar o bebê quando nasce? É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Que a mãe pode matar o filho em qualquer momento da gestação. Ele já nasce condenado a morrer, tão logo saia da barriga da mãe. Mantendo a lei da alienação parental, mesmo com as alterações que estão sendo feitas, a reação social será incentivar o discurso abortista. Tudo isto está sendo muito bem feito e muito bem coordenado e muito bem sincronizado, porque a nova esquerda criou uma resistência para revogar a lei da alienação parental. Os estudiosos da estrutura socialista e pró-abortista já sabem que descobrimos qual é a intenção deles. Estão acelerando os principais projetos de lei que vão potencializar os efeitos da lei da alienação parental. Por isso que não querem, por isso que não têm intenção de revogar nenhum de seus artigos. Eles vão criar aditivos para piorar os efeitos da lei, porque sabem que a falsa acusação da alienação parental nunca vai acontecer. Porque tudo que você escrever, tudo que você disser, o artigo 2º, o 4º e o 5º, simplesmente vão desconstruir sua tese em favor da criança. Vão dizer, como hoje já acontece, que tudo é alienação parental,
e vai criminalizar e prender essas mães que querem proteger seus filhos. E eu digo mães majoritariamente, sim, as mães, porque são as mulheres o alvo da lei da alienação parental. São também as mulheres o alvo do projeto de lei 2577/2015 do deputado Vinícius Carvalho. O projeto original do deputado está escrito com todas as letras do alfabeto mulher, porque o alvo é o projeto do aborto vingar. Se não tivermos força para barrar isto este ano, toda a luta dos movimentos pró-vida, pró-família, bancada evangélica, bancada católica, bancada da bala e todos aqueles que lutam pela vida, lutam pela criança, vão ser destruídos pela lei da alienação parental. Há 10 anos atrás, a lei já veio para isso. São as únicas leis, a lei da guarda compartilhada e a lei da alienação parental, que estão imperando em matéria da infância de nosso país, pois tem como foco o caminho da legalização do aborto. A Argentina já legalizou o aborto. Com a posse do seu novo presidente há bem poucos dias, já foi o suficiente para que o aborto fosse legalizado. E as mulheres do Brasil que quiserem fazer o aborto, basta atravessarem a fronteira, porque lá não é crime fazer o aborto. E é isso que vai acontecer. Isto antes de ser legalizada no Brasil. Porque se assim continuar acontecendo, a perseguição às mães, às alienadoras, elas vão acabar fazendo o aborto, vão aderir ao discurso abortista com toda certeza. Os Estados Unidos estão querendo legalizar o aborto, inclusive no ato do nascimento do bebê, ou seja, em qualquer tempo da gestação. Pode ser até no 9º mês da gestação, essa mãe pode ainda matar a sua criança. E o Brasil já está pavimentado, o Brasil já está assim preparado com a lei da alienação parental. O caminho está fácil para isso. Se mantida a lei de alienação parental, estaremos a um passo da legalização do aborto. E eu quero convidar vocês para que se unam a nós, a todos aqueles grupos que lutam em favor da criança, para que a revogação dessa lei infernal seja revogada. E a nossa fala, o nosso apelo ao Congresso Nacional, ele deve se resumir apenas em uma palavra: revoguem já a lei de alienação parental. Muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram. E eu espero que o que foi dito aqui encontre eco nos corações de vocês. E até uma próxima vez, querendo Deus.